Bíblias fechadas e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse capítulo 22, 17. Apocalipse 22, 17. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos aqui presentes, aqueles que estão pela internet. É um prazer ter vocês aqui e todos os irmãos que neste momento dispõem de tempo para servir a Deus, ouvindo a palavra. Amém? Todos têm aí Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Precioso Pai, mais uma noite o Senhor proporciona para nós este momento em que podemos derramar o nosso coração em fé para crer na sua palavra, tomar os seus conselhos, absolver tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, Pai. Que os nossos corações sejam, nesta noite, um terreno fértil, aonde a semente da Tua palavra possa brotar, Senhor. Produzir, ó Pai, aqueles frutos que agradam ao Senhor. Que cada um aqui possa ter o seu coração, Pai, aberto para receber a Tua verdade, Pai. Abençoa cada alma aqui presente. Abençoa cada irmão através da internet, cada pastor que neste momento está pregando para a sua igreja, Senhor. Que haja uma harmonia e unidade de pensamento e fé entre esta que é a esposa do Cordeiro, Pai. Nós cremos que fazemos parte do ministério da esposa de Cristo deste último dia, aquela que será transformada sem ver a morte. Toma o nosso coração nesta noite, Pai, e venha falar conosco, nos ajude a expressar da melhor maneira a sua palavra, Pai, para que haja entendimento, ó Pai, para que haja, ó Pai, um bom aproveitamento da sua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom nós estarmos de volta na casa do Senhor, para falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus, Ele nos deseja em sua presença. Nunca foi da vontade de Deus que nenhum filho saísse da presença dEle.
E o Espírito Santo, ele nos atrai para a presença de Deus, para que possamos ser beneficiados de sua palavra. Nós cremos que somos esta esposa que acabamos de ler, né? Aquela que diz amém a cada palavra do Espírito, né? Tem uma mensagem que o profeta, ele coloca o profeta, né? A esposa, o profeta e o Espírito dizem vem. O pastor Osmar pregou sobre isso. Mas ali você vê que a esposa precisa falar a mesma coisa que o esposo. Eu estava pensando num título, justamente porque teve um ouvinte ontem, e ele pediu oração porque ele queria encontrar uma alma gêmea, né? Então ele pediu oração para que Deus preparasse para ele uma esposa alma gêmeas. Aí eu fiquei pensando na esposa de Cristo, na esposa do Cordeiro. Ela é a alma gêmea de Cristo, né? Ela fala a mesma coisa que ele fala, ela tem o mesmo espírito que ele tem, né? Ela tem o mesmo sentimento que ele tem. A noiva deste último dia, representada em João, é a alma gêmeas de Cristo, né? João, sendo o representante desta noiva, ele foi, João, a alma gêmea de Brana, porque Cristo estava representado em Brana nesses últimos dias. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre almas gêmeas, porque fala de casamento, né? As pessoas estão procurando a sua alma gêmeas. Você pode falar alma gêmeas ou alma gêmea no singular, dá na mesma, né? O importante é ser gêmeos, o importante é pensar do mesmo jeito, é crer do mesmo jeito, é ter uma mesma fé, uma mesma doutrina, um mesmo espírito. Tá certo? Porque a alma gêmeas é aquela que pensa igual, né? As pessoas estão procurando uma alma gêmea que pensa igual a ela, tem os mesmos ideais, as mesmas ideias, que tem afinidades iguais. Não é assim que se procura uma alma gêmeas? Objetivos iguais, compartilham das mesmas ideias. Procura uma pessoa que seja como ela, ele procura uma moça que seja como ele, né? Quando ele é um cristão, quando ela é uma cristã, tem que procurar se unir com uma alma que tenha os mesmos princípios, que tenha fé na palavra, que creia na mensagem da hora. É assim que nós temos aprendido do irmão Brana, e o pastor Osmar falou muito sobre casamento, né? A mensagem do pastor Osmar, a maior parte delas era sobre casamento. Então, às vezes, achar uma alma assim não é impossível, é difícil, mas é possível, né? O profeta diz que não existe seres humanos com as digitais iguais. Não existe ser humanos com o nariz igual. Ainda que sejam gêmeos do mesmo ventre, se você conviver um pouco com eles, você vai ver que tem muita diferença. Eu trabalhei com gêmeos ali, no meu primeiro emprego. Quando eu cheguei, que eu vi eles, falei, mas é igualzinho, né? Conforme você vai conhecendo, você vê que tem muita diferença, mesmo sendo gêmeos. Não são iguais, mesmo sendo gêmeos. Existe muita diferença. Então, os próprios gêmeos, eles são diferentes. Então, quando falamos de alma, aí a coisa fica mais séria, né? Porque a aparência do corpo é uma coisa, ser gêmeos no corpo é uma coisa. Agora, gêmeos na alma, aí que a coisa fica difícil. Falando da formação da natureza do Espírito, porque a alma, diz o profeta, é a natureza do Espírito. Você achar uma alma, né, que tenha a mesma natureza que você encontrar uma pessoa que crê como você crê, porque a importância de um casamento não é tanto nas afinidades naturais. A importância de achar um cônjuge, né, um esposo, uma esposa, que seja igual, não está nem tanto na índole, no jeito de um do outro.
O profeta ensina isso. A importância está na alma, no caráter da pessoa, porque o caráter é a forma da alma se expressar. Por isso, a escolha tem que ser feita pela palavra. Você é uma cristã, você tem que achar uma alma gêmea cristã na alma. Tá certo? O mais importante é achar gêmeos na alma. É um marido, o rapaz que procura uma esposa, achar naquela moça um caráter cristão, porque se ele tiver caráter cristão e ela ser uma cristã, eles vão ser almas gêmeas. E a palavra, o Espírito Santo, na alma dos dois, porque o Espírito Santo não vai agir de uma forma em um e agir de outra forma no outro. O Espírito Santo, ele age na alma da mulher, na alma do marido, do mesmo jeito. Então, a importância aqui, irmãos, é ser almas gêmeas na alma, para que a alma controle as ações do Espírito. Aí há comunhão, né? Quando a mulher tem Deus na alma, mesmo que ela não concorde com o marido, ela vai entender o marido, tá certo? Quando Deus está na alma de um e do outro. A mesma coisa é o marido. Se às vezes o marido não pode concordar com a mulher, se ele tiver a alma gêmeas, o Espírito Santo dentro do coração, ele vai compreender a mulher, a esposa. Então, mesmo que você ache no exterior, se a alma não for gêmeas, você não achou muita coisa. Porque a natureza da alma é a coisa mais importante num casamento. É quando Deus faz a união. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Tá certo? Por isso o profeta diz que o casamento é baseado na palavra e pertence à casa de Deus. O casamento é feito quando o homem dá a palavra para ela e ela dá a palavra para ele. Porque o nosso casamento foi feito com a palavra de Cristo. O que nos casou com Cristo foi que nós recebemos a palavra do noivo. Nós tomamos a palavra dele, isso nos casou. E nós prometemos ser fiel à palavra, para permanecermos unidos. Mas baseado na mensagem do profeta escolhendo uma noiva, que todos já conhecem, né? Se você é um cristão, é possível, com certeza, você achar uma alma gêmea cristã para você casar com ela, tá certo? Um homem que crê como você, moça, mulher, uma mulher que crê como você, moço, rapaz, a mulher, uma moça que tem prazer em obedecer a Deus, um moço que tem prazer em obedecer a palavra. Quando você encontra, você é uma cristã, você é um cristão, você encontra alma gêmeas que crê na palavra, que tem o mesmo espírito da palavra, com certeza o seu casamento será um casamento feliz. Vai haver lutas? Vai, porque não existe casamento que não tenha suas provas, suas lutas. Mas a escolha da sua alma gêmeas deve ser pela palavra, pelo caráter cristão dele, pelo caráter cristão dela. Para o cristão, existe uma alma gêmeas. Não é impossível, mas você cristã, que tem um caráter cristão, que Deus faz parte da sua alma, você tem que ser criteriosa ao escolher sua alma gêmeas, para ver se é gêmeas mesmo. O moço é a mesma coisa. Você quer ter sucesso na sua vida de casado? Se você é um cristão sincero, crê na palavra, você vai querer uma cristã sincera que crê na palavra, que será a sua alma gêmea no casamento. Eu tenho certeza que um casamento feito entre uma alma gêmeas, aonde Deus habita, aonde Deus controla pela palavra, eu tenho certeza que aquele casamento durará para a eternidade. Porque é Deus que uniu. Quando um cristão tem uma alma cheia do Espírito Santo, obediente à palavra, escolhe uma alma que não é gêmeas, que não crê igual, que não parece igual, essa não é a união de Deus, essa escolha é sua. Está certo? Você corre um sério risco
no seu casamento quando um homem cristão escolhe uma mulher que não é cristã, ou vice-versa. É arriscar demais um cristão que tem a sua alma preenchida com a palavra, o Espírito Santo, escolher uma moça ou um moço que não tem uma alma como a dele, gêmeas. É arriscar demais. É como diz, a jogar na loteria. Né? Então você pode até achar uma alma gêmeas nos gostos, né? Nos pensamentos. Às vezes tem o mesmo gosto, a mesma afinidade em certas coisas, pensa do mesmo jeito, no espírito. Tem os mesmos afetos, porque os afetos estão no espírito. Às vezes você encontra uma alma que gosta do que você gosta, que pensa como você pensa, que tem a mesma opinião. Mas, com respeito à alma, será que ele crê na palavra, ela crê na palavra? É aí que está o problema, é aí que deve ser gêmeos. Né? Então, se você não souber escolher a sua alma gêmeas, você vai ter problemas. Né? Então, todo homem, toda mulher tem o desejo de se casar encontrando a sua alma gêmea. Agora, tem pessoas que têm dom para ficar separado. Paulo tinha, né? Paulo era eunuco por Deus, separado por Deus. Paulo tinha este dom. Ele fala que ficar solteiro, solteira, é dom de Deus. Não são todos que têm. Porque Deus fez o homem para casamento. Deus fez a mulher para casamento. É um ou outro que tem este dom dado, que tem alegria, prazer em ficar servindo ao Senhor melhor. Mas não são todos. Mas o apóstolo Paulo disse, se casar não peca. É genuíno, é justo um homem ter uma esposa ter um marido. De acordo com a palavra, é mais justo ainda. Amém? Então não é difícil, como diz o velho ditado, né? Tem um ditado que diz, para cada panela tem uma tampa. Não tem um ditado assim? Para cada panela tem uma tampa. Às vezes o difícil é achar a tampa. Lá em casa, às vezes minha mulher guarda as tampas lá e fala para você, a panela a gente acha fácil, mas a tampa, meu Deus, como é difícil achar a tampa da panela. E às vezes no casamento é assim, porque a tampa tem que casar certinho, né? É como uma panela de pressão. A panela de pressão tem sua tampa. Não adianta você pôr outra tampa ali, que não vai dar pressão, você não vai cozinhar nada. Mas quando você acha a tampa, que você fecha a panela, aquilo começa, o fogo, a ferver a água começa a fazer ebulição ali dentro, porque o casamento é uma panela de pressão. O casamento é uma panela de pressão. E o profeta diz que a pressão é necessária para o cristão. Se você olhar de uma forma como o profeta diz aqui, a pressão não é uma coisa tão ruim. A pressão, a tensão, não é uma coisa tão ruim no casamento. Mas a panela de pressão precisa ter a sua tampa certa. Tá certo? E depois que você fecha, que começa a ferver ali, tá certo? A pressão começa a aumentar no casamento, aquela válvula de cima da tampa tem que estar desobstruída. Tem que estar assim, ó. Aquela válvula do Espírito Santo, da vida de oração, da alma gêmeas que crê na palavra, aquilo ali tem que estar desobstruído, porque é ali que vai sair a pressão. Tá certo? Tem hora que o marido é a tampa. Ele tem a válvula do Espírito Santo, é ele que tem que soltar a pressão da mulher. Ele tem que ajudar no casamento. Tem hora que a mulher é a tampa. Tem hora que é o marido, é a panela. Tem hora que é o marido que forma a pressão no casamento e a mulher que sofre sendo a tampa. Se ela não tiver o Espírito Santo ali para dar vazão àquele excesso de pressão no casamento, aquela panela do casamento vai explodir. Assim é vice-versa. Tem hora que o marido é panela, tem hora que a mulher é a tampa. Mas tem hora que tem que ser pá nele, né? Pá nele, não é só panela, pá nele também. Tem hora que o marido ele tem que ter a válvula do Espírito Santo da oração para entender a mulher. Né?
Tem hora que a mulher vice-versa. É uma pressão que vem sobre o casamento para provar. O casamento, ele tem as suas partes boas e tem seus momentos difíceis. Veja Moisés e Zípora no deserto, a pressão que estavam os dois ali. Porque diz o profeta que a Zípora não era uma mulher fácil. Moisés também era um homem também que não era fácil. Você imagina quando o homem e a mulher, os dois, não é fácil. A pressão que se forma dentro da casa, do lar. Se não tiver uma alma gêmea no espírito, a pressão não sai. Porque o que solta a pressão de um distúrbio, da ebulição, da fervura de um casamento, é o Espírito Santo na alma de um, na alma do outro. A mulher precisa do marido, o marido precisa da mulher. Então tem hora que a válvula tem que estar bem desobstruída para controlar a pressão do marido, quando a mulher é tampa, para controlar a pressão da mulher quando o marido é tampa. Vice-versa. Mas aquela válvula ali, ela é primordial. Tem casos aí que as pessoas morrem por causa de uma panela. Então, o casamento, ele forma pressão. Para isso, a vida a dois precisa de ter na alma Cristo, a palavra, uma só fé na alma, um só espírito no coração, para que Deus possa controlar a pressão que vem sobre um casamento. Então, isso é importante. Mas, precisa-se de Deus estar na alma de um e do outro. Precisa de ser alma gêmeas. A pressão, como diz o profeta aqui, ele faz parte, olha aqui. Falando de tensão, pressão, eu estava orando a respeito disso nesta manhã, mensagem do tempo da unidade ao sinal. Pense, o que faria você se não tivesse pressão ou tensão? Pense somente nisso. Se você não tivesse tensão alguma, você seria como uma boneca esfarrapada. Você não teria nenhum sentimento. Não haveria nada em que você pudesse trabalhar como esposa e esposa. Talvez ela deseja fazer algo, e aquele algo que ela vai fazer cria pressão em você. Tá certo? Eles estão tentando trabalhar juntos, porque casamento, irmãos, é isso. É almas gêmeas, é compreender um ao outro. O esposo e a esposa, talvez ela esteja desejando fazer algo. Eles estão tentando trabalhar juntos, especialmente quando são cristãos. A bênção de um casamento, irmãos, é Cristo no coração. É a palavra dominando o casal. Tá certo? Porque na hora que o marido estiver cheio de pressão, o Espírito Santo vai lá no coração dele e tira a pressão dele. Na hora que a mulher estiver cheia de pressão, o Espírito Santo vai lá e fala no coração dela, e ela desabafa, soltando a válvula, tirando aquela pressão. É para isso que o Espírito Santo para trazer alívio no casamento. É o que o profeta está mostrando aqui, olha, cristãos. Então, outro deseja fazer isto. Então, quando vocês se ajuntam, você descobre o que ela fez, ela encontra, veja, a tensão realmente nos faz aproximar. E alguém lhe disse, pense somente na pequena esposa que está sob muita pressão. Quando você não estava tão bom, ou quando o marido quando você não estava tão bom, ou quando o marido estava sob alguma tensão, quando você não estava tão bem. Então, quando tudo é perdoado, quando a válvula do Espírito Santo permite a pressão da mulher tampa sair, do marido tampa sair, aí o marido vai até a mulher, tira a pressão, a mulher vai até o marido e tira a pressão do casamento. Por causa do quê? Da alma gêmeas. Cristo, a palavra no coração dela, Cristo, a palavra no coração dele.
Porque se um não tiver Cristo, a panela explode. O casamento explode. Você sabe que a maior parte dos divórcios, de casamentos destruídos, explodidos, é por causa daquela válvula principal chamada Espírito Santo na alma. Então veja, como você se sentiu depois que a pressão é tirada. Vem um novo sentimento entre eles, tá certo? Vem mais amor. Porque a pressão num casamento cristão ajuda cada dia aquele lar se enraizar mais em Cristo. Tá certo? Então, meu irmão, quando a gente pensamos em almas gêmeas, Deus também buscou encontrar a sua alma gêmeas. Ele fez com Adão o que ele fez também no decorrer das eras. Quando Deus tira de dentro de Adão a alma gêmeas, Eva de Adão, era para os dois ser um, em todos os sentidos. Eva era a alma gêmea de Adão. Saiu da costela dele, do mesmo material dele. Esta é agora carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Se chamará varoa, porquanto do varão foi tirada. Almas gêmeas. Mas Eva deu ouvidos a Satanás e Adão perdeu aquela alma gêmea. Agora, Paulo, você sabe que Paulo, ele disse isso, que ele estava preparando uma igreja para Cristo, que fosse uma alma gêmea para casamento com Cristo. Paulo, ele era aquele que estava preparando uma esposa, almas gêmeas para Cristo, almas gêmeas. Paulo tinha a palavra para preparar uma noiva palavra para um Cristo palavra em casamento. Mas Paulo disse: eu temo que, como Eva foi enganada pela serpente, de alguma forma sejam também os vossos sentidos corrompidos pelo diabo, e vocês sejam enganados também. Aquilo que Paulo temeu aconteceu. No ano 306 em Nicéia, aquela que era a igreja pentecostal, a alma gêmea de Cristo, a igreja primitiva, aquela igreja palavra, que era ossos dos ossos de Jesus, carne da carne de Jesus, foi extraída do lado de Cristo na cruz do Calvário. O mesmo Espírito Santo que formou o noivo, formou a noiva pentecostal ali do dia primitivo. Aquela noiva que Paulo representou era a alma gêmea de Cristo. Tudo o que Cristo falou nos 4 evangelhos, aquela alma gêmea, as noivas que estava representada em Paulo, dizia amém a cada palavra. Mas se perdeu, se corrompeu ali, em Nicéia, Roma. Aquela noiva alma gêmeas que saiu do Calvário, que era carne da carne de Cristo, palavra da palavra de Cristo, ela se perdeu ali em Nicéia. E agora o que Deus faz? Por isso ele pregou a restauração da árvore noiva. Deus agora ia restaurar aquela alma gêmeas que tinha ali no princípio na igreja primitiva. Amém? Vocês estão acompanhando? Aquela noiva alma gêmea que saiu do Calvário. Paulo estava ali representando aquela noiva pentecostal, almas gêmeas. Paulo, sendo alma gêmea de Cristo, ele disse: sede meus imitadores. Paulo só podia preparar uma alma gêmea se ele fosse alma gêmea de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede vós, alma gêmea da palavra de Cristo, como eu sou. Uma unidade, almas gêmeas é uma unidade de pensamento, de propósito, de fé. Então essa noiva primitiva que caiu em Nicéia, enganada por Satanás, perdeu aquela semelhança, perdeu a característica de Cristo. Agora Deus
ia levantar, depois de 1.300, 1.500 anos de trevas, Deus ia levantar uma noiva, alma gêmea, para que ele preparasse para Deus, no fim do tempo aqui, uma esposa, alma gêmeas, para ser dada ao Filho do Homem, em casamento, a palavra revelada. Essa noiva, alma gêmeas, tinha que ser igual ao noivo, ossos dos ossos dele, palavra da palavra dele. Tinha que ser aquela que diz amém, como ele diz. A cada palavra do noivo, ela diz amém. Esta é a alma gêmeas que Deus está procurando e que ele veio preparando durante as eras. Lutero foi uma parte desta noiva, mas Deus não podia casar com Lutero, porque Lutero, a igreja luterana, não era alma gêmea com Cristo. Faltava muita coisa. Wesley também não tinha as mesmas características dele. Faltava, porque Lutero era só o pé, né? Wesley era a coxa. Então faltava muito da palavra para que aquela noiva fosse alma gêmeas com Cristo. Mas Deus prometeu: eu restaurarei, diz o Senhor, tudo o que foi comido, né, pelo pulgão, pela locusta, pelo gafanhoto, pelas doutrinas das igrejas denominacionais, tudo que Satanás comeu através de suas doutrinas, tirou da palavra, corrompeu da palavra, Deus iria restaurar no último dia uma alma gêmea para casamento com Cristo. Cristo não vai casar com uma noiva que não pensa como ele, que não sente como ele, que não crê como ele. Porque este é o segredo do casamento. Este é o segredo do casamento. Então, os jovens, hoje, as jovens, elas têm a oportunidade de ser dirigidas por Deus através de uma palavra como esta, para fazer uma escolha certa, correta. Vocês jovens hoje, que ouviram o pastor Osmar pregar tanto tempo e que ainda ouve nós, os pastores, falar, vocês não têm desculpa nenhuma em escolher uma alma para ser sua esposa que não seja como você, se você é um cristão. Olha quantos maridos estão pagando o preço porque não tiveram a oportunidade que você tem. Quantas mulheres estão pagando o preço de um casamento porque não tiveram o ensinamento que vocês têm. Então veja, até que aqui no final agora, Deus envia o profeta Malaquias, de Malaquias 4. Aquele profeta que o profeta questionou certa vez sobre o seu ministério, e Deus mostrou para ele na Bíblia que ele era como Eliezer, o mordomo Eliezer, que veio para preparar uma noiva para Isaac. Ele foi a parentela de Abraão. Ele achou Rebeca, a alma gêmea de Isaac, da mesma linhagem, com o mesmo sangue. Pois é isto o que o nosso Eliezer deste dia, o irmão Brana, veio fazer. Escolher dentro das igrejas laodiceanas, pentecostais, uma alma gêmea para casamento com Cristo. E nós fazemos parte desta noiva, não é certo? Uma alma gêmeas. Você veja que Malaquias 4, o profeta irmão Brana, ele é como Paulo. Por isso, o profeta diz que a primeira igreja e a última igreja, ele fez aquele confronto de Efésios com Josué. A igreja efesiana de Paulo com a igreja do último dia, que teria a revelação dos selos. Nós, a igreja efesiana, foi comparado. Paulo tinha capacidade de escolher uma alma gêmea para Cristo, mas ela caiu. Mas Paulo tinha a palavra pura para preparar esta igreja, mas foi propósito de Deus que ela caísse. Como foi propósito de Deus que Eva caísse. Tudo que Deus faz tem um propósito. O irmão Brana também veio como o profeta Paulo. Você tem profeta na primeira era e profeta na última era, para preparar esta igreja, com a palavra pura, fazendo desta igreja uma alma gêmeas para casamento com o Filho do Homem.
do mesmo material, da mesma palavra, do mesmo Espírito. Então, Elias veio e restaurou o caráter daquela noiva que caiu lá em Nicéia. É isso que ele fez. Restaurou a doutrina apostólica, para que o noivo, a palavra revelada, pudesse vir agora em Apocalipse 10, na abertura do 7º selo, tomar esta esposa. A esposa do último dia. E na voz do 7º anjo, Deus revelou todos os mistérios da Bíblia. Tá certo? Como pode dizer amém? Na voz do 7º anjo foi revelado todos os mistérios dos 7 selos, dos 7 trovões. E Branham foi esse Eliezer. Lá nos Estados Unidos, quando foi aberto os 7 selos pela mensagem do 7º anjo, tá certo? Porque Branham não foi só 7º anjo da era da igreja. Preste atenção, como 7º anjo da era da igreja, ele é Eliezer. E ele é também a igreja, ele faz parte da igreja. Mas na voz do 7º anjo, este celestial, ele é representante de Cristo, a palavra revelada, o nosso esposo. Você tem que separar estas coisas. Porque o irmão Branham não teve só o ministério de Eliezer, só o ministério de Elias, para restaurar a doutrina, a igreja apostólica. Ele foi o 7º anjo de Apocalipse 10, que soou na sua trombeta as vozes dos 7 trovões, o mistério da vinda de Cristo, trazendo Cristo para esta esposa. E quando foi aberto lá em Jeffersonville os mistérios de toda a Bíblia, os 7 trovões, quando o esposo, a palavra revelada, foi manifestada em um vaso de carne, para unir a igreja, o profeta diz que ele procurou a semana inteira por aquela que seria a alma gêmea dele. Eu procurei, esperei a semana inteira para aparecer a alma gêmea da palavra revelada de Cristo, feito carne no nosso meio. Ele procurou e não achou. Não tinha ninguém ali que fosse alma gêmea do 7º anjo, que pudesse dizer amém quando ele pregou: o Cordeiro saiu do trono da intercessão. Não teve ninguém nos Estados Unidos para dizer: para o Cordeiro sair da mediação, a era de Laodiceia precisa terminar. Não teve uma alma gêmeas ali que pudesse dizer: amém, eu creio. Nenhuma alma gêmeas que tivesse afinidade com os 7 trovões, com o novo nome. Ele diz que esperou a semana toda. Não apareceu aquela que seria carne da sua carne, revelação da sua revelação, espírito do seu espírito, palavra da sua palavra. Aquela que dizia, que poderia dizer amém, quando ele saiu da mediação, quando ele deixou o trono do Pai. Tá certo? Não tinha nos Estados Unidos essa alma gêmeas para casamento com a palavra revelada, manifestada em carne. Porque o nosso esposo é a palavra revelada, mas para ele vir e se revelar para nós, ele teve que usar o 7º anjo da era de Laodiceia. E o ministério do 7º anjo foi o ministério do próprio Jesus Cristo, como ele mesmo prega, o ministério do próprio Jesus Cristo. Não era mais o ministério de Branham, era o ministério da palavra revelada, a palavra é Cristo. Tá certo? Então, cadê aquela alma gêmeas que poderia dizer amém aos trovões que foram revelados, ao novo nome que foi revelado dentro dos trovões? Não apareceu nos Estados Unidos, somente depois do ano 2000, porque nós somos testemunha disso. Quando falamos disso, nós temos base. Nunca ninguém pregou para nós, até o ano 2000, o que era 7 trovões, o que era novo nome, o que era a terceira etapa. Estava tudo escrito na mensagem. Mas cadê a unção de Apocalipse 10, do 8 ao 11, para mostrar? Cadê o Espírito Santo para vivificar Apocalipse 10, do 8 ao 11? Que iria profetizar de novo e trazer para nós a explicação do que é os 7 trovões, do que é o 7º selo aberto, do que é o novo nome. Até que apareceu, depois do ano 2000, Apocalipse 10, do 8 ao 11, João, a alma gêmea de Branham. Me diga que não é. Tudo o que
que nós ouvimos de João, o pastor Osmar, é exatamente o que Brana pregou. João teve aquela afinidade, teve a mesma fé, a mesma revelação. Quando o esposo, a palavra revelada, pregou que o cordeiro saiu do trono, João, a esposa, disse amém, o cordeiro saiu do trono. Veja a alma gêmeas de João com Brana. Quando o nosso noivo, a palavra revelada em Brana, no 7º anjo, pregou que a era de Laodiceia tinha que terminar para os selos serem abertos, a alma gêmeas João disse amém. Para os selos serem abertos, o cordeiro sai do trono da intercessão e não há mais mediação. Tá certo? Primeiro teve que ter um Paulo para formar a igreja primitiva. E aqui nós temos que ter um João, alma gêmea de Brana. Assim como Paulo era a alma gêmea de Cristo, João é a alma gêmea de Brana. Para poder profetizar para nós de novo tudo que foi revelado dentro dos 7 trovões, na abertura do 7º selo, a 3ª etapa. E sabe o que acontece? Quando João profetiza de novo, a alma gêmea do 7º anjo, nós que fazemos parte da alma gêmeas de Apocalipse 10, do 8 ao 11, quando você ouve, você encontra a sua alma gêmeas. Você percebe que o mesmo gosto de João é o seu também. A mesma crença de João é a sua também. Olha, quando eu ouvi Apocalipse 10, do 8 ao 11, pregar, que eu li na mensagem, eu disse assim, eu creio desse jeitinho. Olha, me deu uma alegria tão grande, que aquilo preencheu a minha alma, e eu vi que a minha alma era gêmea com João. Por isso, cada um que crê em João, tem uma alma gêmea com o 7º anjo, meu irmão. Por isso há um casamento, por isso há felicidade, quando você ouve que Brana é o novo nome. Quando você ouviu pela primeira vez a alma gêmea de Brana pregar que o HM faz parte do novo nome, e que Brana é perfeito, perfeição, meu Deus, eu creio desse jeitinho aí. Nada tira isso do meu coração. Eu penso desse jeitinho. Nossa, como o gosto de João é o nosso gosto, porque nós fazemos parte desta alma gêmeas, que é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém? Então você deve, meu irmão, se sentir feliz quando você ouve a palavra de Deus e você percebe que você tem afinidade. Não é verdade? Que você tem afinidade com os selos que foram revelados. Você pode perceber, se você prega para um irmão, um pastor, seja quem for ele, uma igreja que não tem aquela alma gêmeas, a pessoa não tem interesse nenhum naquela pregação, naquela revelação. Olha, quantas pessoas, eu já falei do novo nome, as pessoas não dão nem importância, não têm afinidade. Mas é bom quando um moço e a moça se encontram, e eles começam a conversar, e eles percebem que têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, ainda que seja no natural, mas quando é na alma é melhor ainda. Com o caso da igreja do último dia, a igreja esposa de Cristo, aquela que pode dizer amém a cada revelação. Nós somos esta alma gêmeas de Brana, que pode dizer a cada revelação que foi entregue pelo 7º anjo e profetizada por João. Agora, João partiu, a noiva continua na terra sendo alma gêmea do 7º anjo. O que o 7º anjo pregou, nós dizemos amém. O que o 7º anjo pregou, João disse amém. E nós dizemos amém também, porque nós somos almas gêmeas com João. Existe um quíntuplo agora operando na igreja, pregando a mesma coisa que João pregou, porque somos do mesmo material. Nós formamos Apocalipse 10, do 8 ao 11. Então, quando o nosso esposo vem e prega algo, e diz que aquilo não é uma doutrina certa, como o irmão Brana, né? Porque você tem que combinar em tudo se você é alma gêmeas. Você tem que concordar em tudo. Se você não concorda com alguma coisa que João pregou, ou passa por cima de alguma coisa que João pregou, você não é alma gêmeas de Cristo, de Brana.
Porque a alma gêmea dá amém a cada palavra que foi pregada por João. Porque João, sendo alma gêmea de Brana, pregou exatamente igual. Quando o Brana disse que não era só ele que deveria pregar, né, que ele seria o homem mais miserável. Ele disse: há pastores, há pregadores por volta de todo mundo que são ungidos para levar este evangelho de Cristo. Aí vem a alma gêmea, João, e prega exatamente isto. Meus irmãos, depois da minha partida, vocês não pensem que vocês têm que ouvir só os meus CDs. Cada pastor vai tomar a palavra de João e levá-la à frente. Homens, pastores, que foram ensinados fielmente pelo ministério da esposa de Cristo. Deus teve que usar um só homem, irmão, para não haver confusão. Veja aí fora, para você ver, se você acha uma alma gêmea de Brana. Não tem, meu irmão. Nós examinamos todas as igrejas, todos os pastores, para ver se algum pastor tivesse afinidade com os trovões. Tem pastor aí que parece quase que bate. Mas quando fala no novo nome, não, nós não cremos nisso aí, não tem afinidade com isso não. Não é a alma gêmea de Brana, porque foi Brana que disse que BRANHM é perfeito, perfeição. Então, meu irmão, encerrando aqui, quando Brana diz algo a respeito do aperta o play, João, a esposa, a alma gêmea, diz a mesma coisa, amém? E nós, os pastores, hoje, estamos aqui para poder levar a mesma mensagem fielmente como João ouviu do sétimo anjo. Porque nós estamos representados em João. João comeu o livrinho. João é a alma gêmea do sétimo anjo. Cada pastor hoje é uma alma gêmea do ministério de João, que prega exatamente o que Brana pregou, sem formar nenhum tipo de doutrina em cima de um ensinamento errado, como o pastor Osmar falou. Não permitam esta doutrina. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos ouvir aí um trechinho da mensagem do pastor. Está vendo? Agora, irmão Branham, é verdade que ninguém devia pregar, exceto o irmão? Temos visto o irmão ordenar homens. Não cremos que o irmão faria isso se não fosse para eles pregarem. Misericórdia. Irmão, irmã, seja quem for que lhe disse que ninguém deve pregar, exceto eu, com certeza seria um pobre súdito para Deus com tudo isso. Não, todo homem que sinta o chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Precisamos deles. Homens de Deus estão ungidos no mundo todo para pregar o Evangelho. Sou apenas um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Senhor, há muitos que são mais qualificados, mais dignos, mais em qualquer coisa para pregar do que eu. Sou apenas uma pessoa pequena e humilde que está aqui. Sou um grão de trigo num celeiro inteiro, está vendo? Então, o irmão sabe o que quero dizer. Qualquer homem que seja chamado de Deus precisa pregar o Evangelho. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Ler a palavra e orar. Que não seja a Bíblia e as mensagens do profeta, certo? Então não venha dizer que eu não creio, eu creio na mensagem. Agora, quando impõe uma doutrina, aí eu não creio, certo? E se o irmão Branham não cria quando ele estava vivo, depois de morto que fazem isso? Você sabe que no início, no nosso ministério aqui, saiu o boato que só eu podia pregar. Estava errado. Fui contra isso, porque não é só eu, tem tantos pastores, tem pastor melhor que eu, e porque só eu que podia pregar. Então fui contra isso. Na verdade, esses espíritos que naquele tempo queria colocar só eu como um pregador, hoje são contra mim, certo? São demônios que trabalham em certo ponto que se você der a mão para eles, você forma uma doutrina com eles. E eles sabem que nunca formei uma doutrina assim.
A gente tem pastor que nos escuta, mas é liberal, cada um faz o que deseja. Agora, se eu, em vida, eles já queriam que só eu pregasse e não outros pastores, eu fui contra porque isso é errado, certo? Eu nem tinha procurado, mesmo na mensagem de Mombrana, para ver se isso é errado. Mas a gente sabe que é errado porque cada pastor tem o seu ministério. Cada pregador tem o seu chamado. Então, você não pode interferir no ministério um do outro. Nós aqui pregamos, vários pastores, pregamos igual a mensagem, mas não interferimos no ministério um do outro. Temos companheirismo um com o outro, mas não interferimos no ministério um do outro, porque cada um responsabiliza pelo seu povo, pelo seu ministério, por aquilo que ensina e até por aquilo que é uma dieta particular, normal, que cada pastor dá para a sua igreja. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o Belém do Pará. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o sul do Brasil. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o centro-oeste do Brasil, para o norte, para o nordeste. Não tem que copiar. Cada lugar tem o seu pastor e cada pastor tem o seu chamado e todos pregamos a mesma coisa, certo? Isto é o que é importante. Então, desde o tempo, nós vemos aqui, começando com Josué e Moisés, é propagado pelos ministros que saíram dele, não saíram dele para combater ele, como muitos saem para combater. Não, mas que saíram dele, isso quer dizer, foram gerados no ministério do irmão Brana para poder pregar esta mensagem. É o que nós entendemos da própria mensagem do profeta. E aqui ele vem e diz, outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Agora, eles, para levar a mesma mensagem, tem que pôr só o irmão Brana no púlpito. Apertar o play, e ministros e a congregação tem que ouvir. Oh, meus irmãos, se eu partir antes do rapto, vocês não permitam que essa doutrina também permaneça, vá para frente, de achar que depois vocês vão ter que escutar só eu, vai ter que ouvir meus CDs, como muitos pensavam antes. Isso não é doutrina certa, certo? Irmão Brana tinha os pastores no tempo dele, apresentava os pastores no tempo dele, que chegavam ao ministério. Então, a mesma coisa tem que prosseguir, não colocar só o irmão Brana pregando e todos os pastores ouvindo, a congregação ouvindo, e o pastor perdeu o seu ministério. Não tem ministério mais, ministério local. O ministério local está sendo o profeta. Mas você tem que entender que a mensagem do profeta é pregada pelo pastor. É isso que você precisa entender, conforme isso aqui, ó. Outros saíram dele, ele vem, Deus levanta um homem com uma mensagem, outros saíram dele levando a mesma mensagem. Por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Agora, já saiu errado dos Estados Unidos, lá por volta de 65, por aí,